Bom dia a todos, amigos e amigas, queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez para tentarmos, através do ensinamento de Jesus, abraçarmos uns aos outros. Esse momento que já voltamos ao contato mais próximo, mas com certeza nós aprendemos nos últimos anos a nos colocarmos mais próximo de Jesus. Pelo menos tivemos a oportunidade dentro do quadro que foi traçado por nós mesmos. E não é à toa que o tema proposto é por que sofremos, não é? Eu tenho certeza que cada um que aqui se encontra, os que eu posso ver e aqueles que eu não posso ver, a plateia invisível sempre existe, que cada um tem uma razão e uma definição do porquê sofremos. Porque cada um de nós tem uma trajetória já de muito tempo, cada um de nós foi se adequando a cada um passo dado, passo nesse caso são as reencarnações, até chegarmos aqui hoje fortalecidos, porque já recebemos tantas informações através do caminho e com certeza já temos toda facilidade de entender por que sofremos. Mas vamos pensar, por que sofremos? Se eu fosse respondesse no estalo, só uma palavra: pelo egoísmo, que ainda graça entre nós. O egoísmo é a causa do sofrimento, na minha concepção. Porque se não houvesse egoísmo, e Deus não nos criou egoístas, isso não é uma marca, nós nos tornamos, através do caminho, fomos amealhando esse sentimento tão complicado. Então eu diria que é o egoísmo, como eu disse antes, cada um tem sua definição, seja extensa, seja numa palavra, porque cada um sabe o que está passando. Bom, vamos começar. Esse aqui funciona. Você botou o pendrive lá no outro, tirou o pendrive daí? Não, pendrive só. Aí, ligou ele? Está verdinho? Tá verdinho. Para o passou, viu? Voltou, né? Já voltou? Então bota para trás, né? Para isso. Pequeno. Aqui não dá para não, tudo bem. Desculpe, gente, esse negócio dá uma volta na gente. Tecnologia, viu? Na verdade, eu cheguei aqui rápido porque o pendrive eu queria abrir lá em casa agora de manhã. Não fosse aquele estalo assim, vai lá dar uma olhadinha. Então, escolhemos como resposta uma resposta mais consistente, porque é Jesus que nos traz. Então, por que sofremos? A proposição está em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a estrada que conduz à perdição. E são muitos que por ela entram. Mais estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Aqui logo nesse momento, quando Jesus coloca essa proposição, já dá um enfoque positivo do sofrimento. Se nós não escolhêssemos a porta larga, o sofrimento hoje seria bem menor. Porque todos nós sabemos que quando saímos do mundo espiritual pelas primeiras vezes,
lá no simples e ignorante, quando a gente não sabia nem o que era o bem nem o mal, a partir do momento que fomos indo e voltando na Terra, ganhamos o livre-arbítrio. Nesse momento crucial, nós começamos as escolhas. É como se uma pessoa fosse vendada, completamente não enxergasse nada, colocada num ponto. E a partir daí, isso é a primeira encarnação, as primeiras, ele, sem saber, teria que dali tentar dar os primeiros passos. Ora, completamente cego, vendado, ele só teria as sensações, o instinto, o pensar. Parar, ouvir onde está, porque os sons já existiam. O homem estava chegando pela primeira vez, mas os sons já existiam, o mundo já estava pronto para receber esse personagem. Então, tinha os pássaros, tinha os animais, tinha o barulho dos rios, dependendo de se estivesse o mar. Vamos dizer que todos estivessem juntos. Então, quem parou? Aquele homem vendado que parou e escutou, começou a dar o primeiro passo correto. A partir dali, o tato. Vou tocar onde eu estou para ver se eu encontro alguém igual a mim. Talvez ele enxergue. Mal sabia ele que o outro também estava cego. Nesse vai e vem de sentidos, aquele que conseguiu ouvir e tocar, localizou o companheiro ao lado ou mais à frente, deu os primeiros passos. Quando ele, ao encontrar um outro e trocou ideias, que eram justamente por sinais guturais, porque ele não enxergava, e pelo toque, ele estava próximo de encontrar o livre-arbítrio. Somando tudo isso, ele encontrou o livre-arbítrio. No que ele fez isso, a venda clareou e ele se viu num local incrivelmente lindo. Tudo à sua volta. Lindíssimo, porque era a terra. A terra que ele recebeu como casa, para poder se desenvolver. Olha, gente, a partir daí é que começa ou o problema ou a solução. Porque nós sabemos que quando Deus nos coloca e nos faz enxergar, existiam obstáculos necessários, que nós chamamos de vicissitudes, obrigatórias ao homem cumprir. Porque senão seria fácil, eu começo hoje e termino hoje. E a estrada não é assim, a estrada da perfeição, ela é longa, ela será menor se a minha velocidade espiritual e de vontade assim o queira. Então, nesse momento, ele decidiu. Só que no caminho existia aquele que a luzinha estava lá no final piscando, Jesus. Jesus estava assim: estou aqui, esse é o caminho a ser seguido, é o caminho do bem. Mas existiam outros. Esse do bem era o mais curtinho, mais estreito, teria que ser descoberto por nós cada vez que avançasse. Isso que ele quer dizer nesses 2 versículos. Mas espertamente, entre aspas, nós escolhemos todos que estavam ao lado, porque eram maiores, cheios de chamamentos, cheio de artifícios. Aí começa uma estrada para muitos cheia de dificuldades, porque ele viu ali aquilo que eu consigo enxergar, aquilo ali deve ser o melhor, ali que eu vou me dar bem. Vou fazer o seguinte: eu sei que tenho aqui na minha mente todo o código para dar certo, tudo para eu conseguir vencer. Mas eu vou espertamente enganar Deus. Nós pensamos assim: enganar Deus. E quando você engana a lei divina, você engana o Criador. Crente que a gente consegue isso. E acreditem, hoje muitos pensam que conseguem. Por isso que na hora que a dor chega,
fortalecida pelas nossas atitudes e pensamento, quem é que nós culpamos? Deus. Porque sempre procuramos o culpado, Deus, nesse caso. Porque a partir daí, nós vamos culpar mamãe, papai, ou irmão, ou amigo, ou desconhecido, até chegarmos ao ponto de um dia lá no passado, é só olhar a história, inventaram que tinha um anjo decaído. Nunca teve anjo decaído, porque quem é bom não cai, é o contrário, quem está no erro que sobe. Mas se eu continuo achando que eu engano Deus, eu crio um personagem que é muito mais fácil para eu vender esse personagem durante minha trajetória. E aí chegamos hoje onde chegamos. Podia estarmos melhores, mas com escolhas. E aí no livro dos Espíritos, ele continua assim: o que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Aqui já deixou claro, inferiores. Porque sofrimento não pode ser de espírito puro, só de inferiores. Já decididamente nos colocou numa escala inferiores, porque não conhecemos tudo, precisamos aprender tudo. E a resposta é a seguinte: são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não a poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivado pelos que os impedem de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer, eis o que os tortura. Então, aí ele desfila uma série de adjetivos e de sentimentos que justamente está incrustado em nós, está lá dentro do nosso coração espiritual. Que o coração, né, é que diz, é a marca do amor, né? Mas ele ainda está doente espiritualmente. Tudo que ele coloca ali é que nós temos o desejo que foi criado desde o início de avançarmos, pois as estradas estão abertas. O ideal era aquela do meio, que teria dificuldade, mas ao escolher essa, você já teria muito mais próximo aquele que é o seu protetor, quase que 24 horas com você. Quando você escolhe as demais, quando nós escolhemos as demais, o protetor está conosco, mas muito mais distante, porque nós não entregamos para ele o número do nosso zap, escondemos, deixamos, não, vou trocar de celular e ele não vai saber. Então ele até pode saber, né? Mas ele fala assim: vou deixar que você ligue, que é você o interessado, e eu estou cumprindo a minha parte, acima de mim tem outro maior que me guia, e acima, até chegar no principal, que é Jesus. Mas de qualquer forma, ele ali deixa inibido aquele número e começa a transição daqui para ali, amealhando esse sentimento, ciúme, sentimento doentio, gente, que traz sofrimento, porque cega aquele que tem ciúme. Ele tem ciúme de tudo, até dele mesmo, porque ele não consegue enxergar a forma como ele se apresenta. Ele olha no espelho, vê a imagem, tem ciúme da imagem, porque ele não sabe ser ele. Então, em relação ao próximo, aí vai uma distância imensa. Como Jesus diz que nós devemos amar a Deus acima de tudo, e o próximo como a nós mesmos, como que alguém travestido com ciúme consegue amar? Não consegue, porque ao não vê-lo da forma correta, não enxergar, ele não desenvolve sentimento de amor, ele não consegue transitar naquele ambiente, que no caso é a terra, naquele ambiente
que no caso é o lar familiar, o trabalho, o local onde vem beber das mensagens do invisível, que são os templos, ele não consegue, porque ele desconfia de tudo, ele muda o tempo todo, então ele não vai enxergar aquele próximo, e daí a infelicidade chega amarga, cheia de mágoas, cheia de um sentimento negativo, que só faz ver a parte material, que é ela a razão principal do sofrimento. Mas, Jorge, a parte material não é uma premissa para evoluirmos? Sim, quando estamos na Terra, é necessário que enxergamos tudo que está à nossa volta, que a venda já caiu, que tocamos, que sentimos, que todos os sentidos nos foram favorecidos. Mas eu tenho isso com muita força, eu tenho isso além dos limites, porque estando ainda egoísta, eu crio situações de egoísmo. Então, ao estar no trabalho, eu sou egoísta com o meu colega de trabalho, eu sou egoísta com o sistema implantado, eu sou egoísta com as leis. Como que eu saio desse emaranhado? Eu tenho que buscar a parte espiritual. E Jesus nos ensinamentos, isso é tranquilo, gente. Qualquer versículo, qualquer passagem, a primeira mensagem é espiritual. Daí a dificuldade do entendimento. Naquela leitura anterior, a parte espiritual está ali presente. Ele não deixou a parte material, mas disse assim: sejam fortes na parte espiritual, mesmo com suas limitações, para não dar valor demais a certas coisas que vocês receberam como empréstimo e vão deixar. Tudo que nós temos é emprestado, até o corpo físico, que é o principal vestimento. Ela é emprestada. Eu vou ter que devolver o planeta que me ajudou a vesti-la, a Terra, para que desenvolva tudo de novo e se espalhe pela natureza. E um dia, quando eu voltar com outra vestimenta, ela vai ser melhor, porque se nós olharmos, hoje nós somos lindíssimos em relação ao passado. Éramos para aquela moda anterior, quando andávamos arrastando as mãos no chão, aquela era a moda, mas a moda é essa hoje, onde o homem conseguiu já avançar de uma forma tal que a beleza está caracterizada em todas as etnias, é só ter olhos para ver. Não existe ninguém feio na concepção divina, existem escolhas. Eu gosto mais assim, eu me adequo mais assim, mas feio não, porque o ser humano não é feio, foi criação de Deus, a semelhança dele, porque ele seria feio. Mais à frente, eu vou fazer um contrário. Ele diz: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Por isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. É um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele continua: como o homem tem que progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o à procura dos meios de se preservar deles. Se ele não tivesse nada a temer,
nenhuma necessidade levaria à busca do melhor, que ele se entorpeceria com a inatividade do seu espírito, não inventaria nada, não descobriria nada. A dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. Então, mais uma vez, uma proposta que está no Evangelho segundo o Espiritismo, dada pelos Espíritos superiores, a Pleiade que veio com Jesus, Espírito de verdade, que assim vê e descreve o sofrimento. Ora, se eu não tivesse vontade de crescer, não chegaríamos a esse ponto hoje em 2022, com a tecnologia avançadíssima aos olhos dos homens, mas que ainda está longe da realidade no mundo espiritual. Gente, imagina, se hoje nós batemos palmas para tudo que a gente consegue ver, um toquezinho, um telão, que até nos atrapalha quando a gente não sabe mexer, não é? Nós ficamos assim extasiados. Tem coisas que eu nem imagino, nem vocês imaginam, e muitos já sabem que acontece pelo mundo, apesar de sabermos que tem gente que não sabe que isso existe. Não é possível. É possível? Tem. Há pouco tempo, a semana passada, acredito, se não retrasado, naquele problema aqui das intempéries em Angra dos Reis, numa daquelas praias chamada Ponta Negra, tem aqui, mas lá também tem uma comunidade que vive ali, nesse localzinho pequeno, local paradisíaco, segundo estava lá, que tem o antes e o depois, foi praticamente destruído. Acreditem, só tinha 4 anos de energia elétrica. 4. Quantos anos nós já temos de vivência com energia elétrica? É só olhar os livrinhos da mente e os livrinhos físicos. Pois bem, ali, pertinho, em Angra dos Reis, local incrível, para quem já foi lá sabe que é muito lindo. Aliás, a natureza do planeta Terra é impressionante, indefinível. Nós não conseguiríamos, de jeito nenhum, com a nossa pequenez ainda, definir, mas ainda assim a gente consegue traçar umas palavras ou uma escrita sobre aquilo. Pois bem, ali a energia elétrica só tinha 4 anos. Mas acreditem, nesse exato momento, um domingo maravilhoso, em que os nossos irmãos ali ao lado estão comemorando a procissão de Ramos, né? A chegada triunfal de Jesus, para no final da tarde acabar naquilo que aconteceu, não é? Pois bem, tem gente agora que não tem luz elétrica. Talvez seja até um bem, né? Que a conta hoje está naquele jeito, mas tem gente que não tem. Tem a luz divina, que é o sol, e a luz da lua, quando ela se apresenta naquelas fases maravilhosas, até chegar no auge. Pois bem, tem gente que não sabe que tem mídias, computador, internet. Tem gente que não sabe que existe um negocinho desse tamanhozinho que assiste tudo em qualquer lugar. Não sabe, gente. Talvez sofram menos, ou não, mas nós já chegamos aí. Por que não usar da forma correta? Por que não aproveitar o avanço de cada um? Porque cada um aqui contribuiu para isso. Tá bem, aqui não tem cientista? Pode ter. Tem várias pessoas de várias profissões, educação física, professor, psicólogo, e vai por aí. Todas dignas, todas importantes, todas necessárias. Mas o que estamos fazendo para diminuir o sofrimento pessoal e coletivo? A resposta está em cada um. Porque a oportunidade, ela se apresenta, mas eu não dou um passo, porque eu estou envolvido com aquele sentimento ali, que apesar de eu querer avançar, eu estou preso aos vícios criados por nós mesmos. Vícios que está em nós. Então, continuando.
como o Espírito, melhor, tá? Como o Espírito sempre tem seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento algumas vezes é muito lento e sua persistência no mal é muito firme. Ele pode persistir no mal durante anos, séculos, mas sempre surge um momento em que sua teimosia em desafiar a justiça de Deus cede diante do sofrimento, em que, apesar de sua fanfarrice, da sua maneira de ser, ele reconhece o poder superior que o domina. Ele sabe. Todos sabemos que Deus está presente. Se não enxergamos, não detalhamos uma imagem, Ele está em nós. A imagem é toda a natureza, tudo que está no universo. Desde que nele se manifestem os primeiros inícios do arrependimento, Deus faz com que ele entreveja a esperança, que é essa que a gente não pode perder jamais. Dessas palavras, podemos afirmar que aquilo que mais incomoda uma pessoa é o que pode lhe prestar maiores benefícios, porque a impele a outras descobertas e às mudanças. E bem sabemos que, se não formos incomodados, a tendência é nos acomodarmos. Por isso que a dor, em suas diversas fases, num primeiro momento nos faz voltar para dentro de nós mesmos, para somente depois nos predispor à superação do desconforto. Assim, uma das funções da inteligência é se ocupar daquilo que não está indo bem em nossa vida e encontrar alguma alternativa ou solução para que a dor daí decorra. Quando estamos, por exemplo, com um problema mais contundente, não é ele que monopoliza nossos pensamentos e sentimentos? Daí as palavras do Espírito André Luiz: dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Impressionante, né, esse texto, porque nós estamos acostumados à zona de conforto, que apesar do avanço, que apesar de Jesus estar presente mais entre nós, notado por nós, que presença sempre esteve, desde o primeiro luzinha no mundo até agora, está de braços abertos, de mãos espalmadas para nos abraçar, para nos afagar. Mas, apesar de querermos vencer, nós queremos vencer enganando, dando jeitinho, corrompidos. Gente, às vezes a gente fala, corrupção, de A, de B, de C. Será que no nosso egoísmo, no nosso orgulho e vaidade, nós não temos dentro de nós, não estamos praticando a mesma coisa? Porque, vejam bem, qualquer ato feito por um de nós, seja o menor que a gente acha possível, se estiver errado, estamos corrompendo, estamos adulterando. Jesus foi claro quando explica do adultério. No adultério não é só entre duas pessoas, três, porque precisa ter três, no mínimo. Não um quando condenado só a mulher. E o homem? Fica onde nisso? Pois é. Quando eu tiro uma letrinha de uma palavra, eu estou adulterando, eu estou me corrompendo. Quando eu acho que basta dar um passo a mais à frente daquele que anda mais devagar para alcançar o objetivo, isso é corrupção. Isso é o início. Eu estou dando os primeiros passos. Eu só não tive oportunidade ainda de estar na parte de cima, aquela que traz poder e dinheiro, mas traz sofrimento, porque se é através de coisas erradas, vão trazer sofrimento. No primeiro momento pode ser de alegria, muito fugaz, mas depois é o sofrimento atroz, aquele que me persegue na mente. Você sabe que está errado, você sabe que está roubando, você sabe que está fazendo alguém lá onde você não pode ver,
se jogar de um precipício, tirar a vida daquele próximo que ele, por raiva, não consegue resolver a atitude dele, ele tira a vida do próximo. Ele sabe disso. Mas aí fica assim, mas por que não reage? Porque o comodismo de não sair do local do erro para o acerto ainda é muito grande. Se eu penso que estou enganando as leis divinas, eu penso que basta continuar fazendo coisas erradas desde que eu ganhe. Chegamos ao ponto, e vocês sabem disso, nós sabemos disso, que muitas das vezes dizemos assim, eu gosto de fulano porque ele, apesar de roubar, ele fez isso de bom. Está errado, completamente errado. Isso é corrupção. Mas eu quero acabar com a corrupção do ser humano, em todo sentido. Não consigo, porque se eu acho que estou sendo beneficiado por quem tira de um para dar ao outro, então eu só não tenho a oportunidade que ele teve, porque faria o mesmo. Então a gente tem que pensar nisso, para não sofrer. Tem um sofrimento moral. Tem. Esse dói, porque está envolvido com isso tudo. Tem o sofrimento físico? Tem. Aquele que, quando chega no nosso corpo, está dando já o último aviso. Quando sentimos uma dor, seja ela de qual for, no dedinho, na cabeça, na barriga, no braço, e vai por aí, já é o último chamado. Já foi avisado antes. Você está utilizando de coisas que vai te levar à aniquilação do seu fígado. Você está utilizando coisas que vai atrasar a sua maneira de pensar. Você está utilizando de artifício para ser mais rápido do que o outro, usando não sei o que para ingerir, que vai te dar uma falsa velocidade, uma falsa lucidez. E daí o sofrimento físico, porque tem que ser físico para a gente sentir. Porque enquanto é moral a gente fica disfarçando, porque você me vê aqui, eu vejo vocês aí, mas eu não posso de forma alguma, não tenho essa capacidade, nem vocês, de falar assim, eu conheço tudo porque eu estou vendo como ele é. Quem dera que a gente conseguisse isso. Talvez a gente se espantasse, saísse todos correndo daqui, e correndo não sei para onde, e encontrarmos os outros também correndo, porque nos veríamos como somos. Mas acredito, cada um sabe como é, porque quando chega naquele quarto fechado, espiritualmente falando, você sabe o que você faz, você sabe o que você pensa, você sabe o que você lê e assiste, e tudo que você faz tem testemunhas do invisível. Se querem testemunhas do bem, vamos fazer o máximo desse bem possível para sair desse sofrimento. O mundo é muito lindo, se a gente quiser que ele seja. O mundo será escuro se eu quiser, se nós quisermos. Se nós quisermos melhorar a ambiência agora, igual tem essa ambiência aqui, gente, levar ali para fora, na hora da confraternização, ali fora nas ruas, ali fora no trabalho, ali fora no exercício físico, que hoje é necessário, é importante, tem que ser feito, porque agita a parte material e espiritual. Se eu consigo levar esse ambiente aqui com o maior cuidado possível, porque eu sei que eu vou encontrar ali fora sombras que eu ajudei a criar, eu melhoro o ambiente onde eu moro, a rua, o bairro, a cidade, o estado, o país, o mundo. Enquanto estivermos carregados de pensamentos negativos, de atos que sabemos que estão errados, as sombras vão continuar nos acompanhando. É como se a gente andasse, cada um com a sombra particular. Mas a gente tem a luz. Nós temos luzes dentro de nós, que somada vai dar uma só, que é a que um dia vai brilhar para sempre, quando formos espíritos celestes, quando chegarmos à categoria de um Cristo, que vamos chegar. Aí as pessoas falam assim, não é possível chegar a ser um Cristo. Vamos,
Cristo é uma hierarquia, não é um nome. Jesus é que é o nome. O Cristo é uma hierarquia, por isso que é o Cristo de Deus. Cada um de nós vamos ser um Cristo. Vamos receber um dia a chance de ter um planeta para criar e fazê-lo chegar à pureza. É o que Jesus está tentando, mas não pode nos forçar, porque gostamos de sofrer. Sabemos do sofrimento, cada um tem a sua definição, volto a dizer, mas só sabe a definição. Não agimos, não buscamos a saída. Aí ele continua assim, tá bom. Porém, os males mais numerosos são aqueles que o homem cria por seus próprios vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cobiça e dos seus excessos em todas as coisas. Nós sabemos isso. É o livro dos Espíritos, está lá. Aí está a causa das guerras, das calamidades que elas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, enfim, da maior parte das enfermidades. Entretanto, Deus, pleno de bondade, colocou o remédio ao lado do mal. Quer dizer, do próprio mal fez sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz com que o homem sinta a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele é impelido a procurar um remédio no bem, sempre por uma consequência do seu livre-arbítrio. Sempre pelo livre-arbítrio. É a liberdade que nós estamos conquistando cada vez mais. Quando entra num caminho melhor, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. A necessidade, pois, força-o a se melhorar moralmente para ser mais feliz. Do mesmo modo que o força a melhorar as condições materiais da sua existência. Bom, nós já falamos basicamente sobre tudo isso que ele descreve aí. É repetitivo e proposital, para que a gente nunca esqueça porque gostamos de sofrer. Gente, só falar assim, gostamos. Lembra do capítulo 5, causas atuais, que fala bem-aventurados aflitos? Aí lá tem causas atuais das aflições. Texto imenso falando o porquê da atualidade das aflições. Porque a gente não quer sair da zona de conforto. Causas anteriores das aflições. Aí vamos só colocando no cofrinho dos anteriores mais uma. Vamos ficar o tempo todo. Será que depois de tudo isso, depois de ver Jesus, depois de perceber Jesus, depois de saber que Ele é o caminho da verdade da vida, é o caminho, a verdade e a vida, nós vamos conseguir de novo colecionar causas anteriores? Quando voltarmos ao mundo espiritual, cada um de nós, que já sabemos como vai ser, que a construção começa na trajetória do dia a dia. Quer saber como vai ser no mundo espiritual quando voltarmos? E pode ser a qualquer momento, porque Ele que sabe a hora do chamado. Nós sabemos, mas esquecemos. Pois é, tudo que nós fazemos, por menor que seja, lembra da corrupção pequenininha até a maior? Tudo de bom, do que parece tão pequenininho e ínfimo até o bem maior, está sendo gravado na nossa estrada. A nossa casa futura, o nosso grupo familiar, somado ao que já temos na Terra, mais os outros que estão lá, estão sendo caracterizados pelos nossos atos. Então, se quisermos ter lá, ali, no mundo espiritual, um jardim, começa a construir agora. Se quiser ter uma casa espaçosa, bem ventilada e maravilhosa, vamos começar a fazer agora. Comece hoje, domingo, nesse exato minuto, já que não conseguiu começar ontem. Quem conseguiu ontem já deu um passo, e cada vez para trás mais passos, porque é assim que vai ser no mundo espiritual. Não tem lugar definido
De jeito nenhum. O lugar é pelo pensamento. A forma pensamento que dirige cada um de nós. Podemos estarmos juntos num dia de uma assembleia lá no mundo visível, com o Espírito Superior falando para a gente o que nós devemos fazer, e já dizendo assim: vocês já estão se preparando para voltar à Terra e sabem que lá vão encontrar. Quem não valorizou São Gonçalo, pode voltar para São Gonçalo. Quem não valorizou Niterói e assim por diante, pode voltar. É verdade, porque isso tem que valorizar. Só vai melhorar se nós quisermos. Não adianta ir para a cidade ali do lado e falar: olha, não tem um papelzinho no chão. Olha, o ambiente, você sente que está um paraíso. Tem cidade que consegue isso. Mas é o povo de lá que consegue. Somado à natureza, que ele também pertence a ela e esquece, por isso que agride a natureza, é maravilhoso ir para a cidade X, Y, Z, porque lá o povo é diferente. O povo é cordial. Um passa pelo outro, você sente que no olhar deu bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, desejou que você alguma coisa de bom. Tem lugar que é assim. Mas quem construiu foram eles. Por que São Gonçalo não pode ser assim? São Gonçalo pode e deve. Mas, Jorge, eu sozinho vou mudar São Gonçalo? Não, nós todos vamos mudar. Se nós quisermos, essa assembleia maravilhosa que está aqui, com paciência para nos ouvir, sairmos daqui melhores para transformar. Nos primeiros passos, ao descermos ou subirmos, São Gonçalo já melhorou. Mas gostamos de reclamar das aflições. Então a gente tem, nos lugares que não devia ter, onde alguém carinhosamente colocou no asfalto uma calçada, nós colocamos lixo. Se eu coloco lixo material, eu tenho lixo mental. Eu vou sofrer, vou ter dor e vou continuar perguntando: por que sofremos? Por que eu sofro? Deus esqueceu de mim. E Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor, diz assim, de forma poética, porque Leon Denis é poeta, né? Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si. Ao mesmo tempo, tornarmos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única duradoura. É, pois, realmente pelo amor que nos tem, que Deus envia o sofrimento, fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Por isso, pois, Deus, nessa terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não o ponto de chegada. Gozos, sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribui na existência como um grande artista que na tela combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. Isso é Leon Denis, que, para amenizar a nossa dor, descreve a dor dessa forma. É isso, gente. Então, está em nós a fórmula para não sentirmos dor, para sermos melhores. E, para fechar, aqui no livro Luz Acima, tem uma passagem, um conto de Humberto de Campos, que é o irmão X, por Francisco Xavier, que hoje também está no mundo espiritual, em que ele responde: por que sofremos? Porque somos um homem do mundo. Não estamos pelo mundo, somos do mundo. E tem um personagem lá, não vou ler tudo, talvez nem leia nada, mas vou resumir. Que em dado momento, o nome dele é Sidônio, mas Sidônio pode ser todos nós. Pode ser Jorge, pode ser Gleise, pode ser Renata, pode ser seu monge.
pode ser Denise, e vai por aí. Pois é, Sidônio tinha tudo para dar certo. Inteligente, veio financeiramente bem, era riquíssimo, dono de uma cultura muito boa. Então, está na terra, estamos na terra, Sidônios. Mas, todas as vezes que ele era convocado para ajudar, ele sempre dava desculpa. Então, os amigos falavam assim no trabalho: Sidônio, fulano, cicranos, você, com a inteligência que tem, é capaz de transformar essa empresa numa empresa promissora, porque a visão é impressionante. Aí ele respondia: não tenho tempo para isso. É obrigação de todo mundo fazer isso, não minha. Eu até posso ajudar, mas só eu? Não. Eu sou um homem do mundo. Então, que cada um faça a sua parte e talvez eu ajude. Vai caminhando pela vida e Sidônio, dono de uma capacidade impressionante com crianças, dado o momento até de ser atraído por elas na rua, é chamar a atenção por alguém: você pode trabalhar com crianças, que você tem alguma coisa que é impressionante. Talvez você tenha achado o seu caminho, não tem paciência para isso. Como que eu vou criar criança? Eu tenho tanta dificuldade com elas que não quis ter nenhuma, não quis família, prefiro estar sozinho, tenho muita coisa para fazer, porque eu sou um homem do mundo, não tenho tempo para isso. Mais à frente, Sidônio, você tem uma capacidade de amealhar os ensinamentos de Jesus, porque quando você está no templo, você faz as pessoas vibrarem de alegria com suas palavras, nas leituras, nas explanações, e você ainda tem a capacidade de perceber o mundo visível. Podia muito bem fazer disso uma riqueza. Não tenho tempo, não quero conversa nem com os que eu vejo, imagino com quem eu não vejo. Então, não. E, ademais, se eu tenho essa capacidade que você falou, é porque eu estudei, paguei do meu próprio bolso. Faça o mesmo e vai ajudar, porque eu sou um homem do mundo. E no final das contas, Sidônio desencarna. Ao desencarnar, Sidônio se vê, lembra que falamos que nós estamos plantando o futuro? Ele plantou o futuro. Encontra com o emissário divino, aquele que nos espera, que sempre teremos alguém nos aguardando, seja os nossos amores da família ou amigos, ou aqueles que vão nos cobrar. Pois estava lá o emissário e ele, desesperado pelo local onde ele estava, roga a ele e diz, repete tudo que nós falamos: eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho capacidade religiosa, eu frequentei os templos, eu atraí crianças, eu tinha no meu trabalho admiração. Por que eu estou dessa forma? Por que eu estou nesse lugar horrível? E o emissário diz a ele: porque você é um homem do mundo. O dia que você deixar de ser homem do mundo, você vai me encontrar em outro lugar com a mão estendida. Volte para o mundo e deixe de ser o homem do mundo. Essa é a conclusão. Então, gente, o sofrimento tem fim? Tem. Não é o mal do próprio mal que sai o bem? Sim, porque o bem não entra em conflito com o mal. O bem está sempre pronto. O bem é uma realidade, o mal é transitório, como transitório na nossa passagem. Então, cada um que está aqui, visível e invisível, ou lá nas mídias, que coloque o amor que tem, deixe transbordar, não tenha vergonha de ser bom, mesmo que seja um pouquinho, não tenha vergonha de falar: eu estou feliz nesse momento, porque ela é fugaz, mas é necessário. Não perca a chance de levar esse ambiente para dentro dos seus lares. Por quê? A dificuldade que nós criamos com o vírus, que é invisível,
que nos fez ficar aprisionados em casa, nos ensinou a amar uns aos outros dentro de casa, maior, da forma melhor. Quem perdeu essa chance pode ter jogado fora a encarnação. Porque quem aproveitou, quem leu, quem estudou, quem conversou, quem deixou a telinha do lado para ouvir a voz do companheiro e da companheira, o chorinho dos filhos, a alegria das crianças, a alegria da vozinha e do vozinho sentado lá no fundo, que fica sempre lá no fundo, né? Quem aproveitou isso vai ajudar agora, nesse tempo, nos outros tempos, porque a fila lá fora está imensa de invisíveis pedindo socorro e de visíveis pedindo socorro. Rapidamente o exemplo, vão ali no morro Menino de Deus, 6 horas da tarde, passa ali naquela rua e vocês vão chorar. Quem já viu sabe que chora. 40, 50 pessoas na calçada, crianças, mulheres, criancinhas, bebezinhos, envolvidos com aqueles irmãos que são viciados, que são da família, que são companheiros, mas que se perderam. Mas muitos ali não são marginais, não são perdidos, estão pedindo socorro. E o socorro nasce aqui nesse tempo, nasce aqui nesse tempo, nasce aí nesse tempo. Que o domingo seja de paz, de amor e de menos sofrimento. Um abraço a todos. Mensagem minha, a expressão também fácil de ser entendida aí. Temos muito que agradecer, tá? Pela sua dedicação, trabalho, um estudo tão maravilhoso, né? Obrigada, tá? Volte sempre. Volte sempre aqui, ao estudo. Muito bom. Tá bom. Você bem deixou? Ela deixa, com certeza. Nós também queremos. Agora, tem algum visitante hoje? Alguém pela primeira vez na nossa casa? Qual o seu nome? Andressa. Oi? Andressa. Andressa, seja bem-vinda. Senhora Michel, seja bem-vindo. E Leonardo, sejam bem-vindos. Guilherme e só. Então sejam todos bem-vindos à nossa casa, tá? Nosso livro de casa, acho que faz um trabalho muito sério, né? Com oradores dedicados, como esse, foi maravilhoso, temos muito mais, certo? E vou agora falar sobre as nossas campanhas, que são várias. Temos a campanha do quilo, a campanha do Rio de Janeiro, temos a campanha do berço, temos a nossa caravana também, temos nossos estudos e temos a evangelização para crianças e adolescentes. E temos a nossa mocidade para os jovens. O nosso amigo aqui, Diego, ele quer participar de qualquer forma, né? E os jovens a partir de 17 anos. A partir de 17 anos. Sim. Agora vamos fazer a nossa oração final para podermos passar para o trabalho do passe.